paz seja convosco. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre escatologia, nós faremos nesse vídeo um estudo sobre a grande tribulação, ou a 70ª semana de Daniel, mas nos ateremos apenas ao primeiro período, à metade desse período, ou seja, dos 3 anos e meio em que a Terra viverá numa grande paz. Mas antes de falarmos qualquer coisa a respeito sobre isso, é preciso lembrar que esse período a Igreja já não estará mais na Terra, pois ela já foi arrebatada para o céu. É um período que começa após o arrebatamento da Igreja e termina em 7 anos antes do milênio do governo de Cristo. Então, portanto, o arrebatamento da Igreja e o milênio vai estar separado pela 70ª semana de Daniel. E isso nos leva a crer que esse período de 7 anos é o último período de reinado humano sobre a Terra. Mas para falar sobre essa parte, nós precisamos conhecer um pouquinho da história, um pouquinho daquilo que aconteceu e como é que surgiu o arrebatamento, como surgiu a 70ª semana de Daniel. Então nós temos de voltar lá para o livro de Daniel. É um período que, no princípio, representa que vai ter uma paz muito grande nessa terra. Mas isso é apenas uma fantasia. E nós vamos estudar, nós vamos verificar o que acontece. Quando lá, na época de que os judeus estavam no exílio na Babilônia, Daniel, que todo mundo conhece, sabe da história dele, ele orava incessantemente, porque ele conhecia nas Escrituras que o período de que eles seriam prisioneiros, que eles deveriam estar no exílio, já tinha passado, já tinha acabado. E nada tinha acontecido. Então ele, durante 21 dias, ele estava orando direto, quando um anjo lhe apareceu e falou para ele. Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. O anjo falou para ele: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, isso quer dizer, sobre o povo judeu. E a tua santa cidade. Aí ele fala, o anjo fala para ele, que nesse período vai ser extinto a transgressão e dar fim aos pecados. E toda a iniquidade vai ser extirpada, tirada. E virá então a justiça eterna. Então ele recebeu esse anjo que lhe falou sobre essas coisas. Essa profecia, irmãos, ela descreve um período de 490 anos. Indica 70 vezes 7. Mas também não se trata de um tempo contínuo, e sim de um período que foi dividido em 3 etapas.
E o anjo fala para ele as 3 etapas. Que a primeira etapa seria 7 semanas. E essa etapa se iniciaria com a restauração do templo e da cidade de Jerusalém. Então, olha, observe assim, quando saísse um decreto do rei para que a cidade fosse reestruturada, começaria a primeira semana. E teria 7 semanas seguidas. E essa história, além de Daniel, ela é contada em Esdras e Neemias, porque lá aconteceram esses decretos. Na verdade, foram 4 decretos. 3 foram para restaurar o templo. Mas o decreto que conta na Bíblia é aquele que saiu para restaurar a cidade. Então, se você for lá em Esdras, capítulo 1, versículo 2, e Esdras, capítulo 6, versículo 1 e 3, está o decreto que o primeiro rei Ciro determinou e o segundo decreto, que foi uma confirmação pelo rei Dario desse decreto de Ciro. Então, esses decretos não começou aí. Esses decretos foram para a restauração do templo. E mais tarde, o rei Assuero, ou Artaxerxes, se vocês quiserem, ele determinou o terceiro decreto. Também está lá em Esdras, capítulo 7, do versículo 7 ao 22. Pois as obras que haviam começado lá no início, elas tinham parado. Ficaram 18 anos paralisadas, porque os inimigos do povo judeu não queriam que eles reconstruíssem o templo. E somente no 4º decreto foi que Neemias recebeu a autorização do rei para que ele viesse e reconstruísse a cidade de Jerusalém. Então, nós temos esse decreto. A partir desse decreto, que está lá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo do 1 ao 8, começa a partir desse decreto a contagem das 70 semanas de Daniel, sendo que as primeiras semanas, 6 semanas, está ali naquele início. Depois, nós vamos ter mais 69 semanas. E o profeta Jeremias, ele profetizou e a reconstrução de Israel começaria com 70 anos. Então, se você vê 7 semanas vezes, então daria a 70 anos. E que foi o período que a terra descansou, porque os judeus quebraram acordo com Deus e não fizeram aquele 7º ano que não podia plantar nada, não podia colher nada, que era o ano de descanso da terra. Então, esses 7 anos foram para isso. Então, olha bem, irmãos. Nós temos, então, após essas 7 primeiras semanas, mais 69 semanas. 62 semanas. 69 é o total, mais 62 semanas. Essas 2 semanas são, na nossa contagem, 434 anos, que somado aquelas 7 semanas iniciais, elas perfazem as 69 semanas e 483 anos. O que a Bíblia fala que aconteceria
nessas 62 semanas. Que no final delas viria o Messias e que ele seria tirado. Ou seja, ele seria morto. Então, segundo o calendário judeu, essas 69 semanas começaram no dia 14 do mês de Nissan, que é o nosso abril, no ano 445 a.C. Então nós teríamos essa situação. Mas se você analisar, se você pensar um pouquinho, se você somar essas semanas, nós vamos ter só 478 anos. E não os 483 previstos. Mas aí, se você olhar na história, você vai ver que o calendário, o nosso calendário, ele tem uma defasagem, porque ele é baseado na história de Roma, quando em Roma houve um grande vulcão, um grande terremoto, e foi contado como no ano de 450. Mas os anais da história diz que esse acontecimento foi no ano de 474 e não 750. 754, não 750. Então, essa diferença somada vai dar os 483 anos que nós temos para esse evento. E ele fala que no final de 62 semanas e mais as 7, Cristo seria morto, seria retirado o Messias, e as 69 semanas seriam cumpridas. Então, até a morte de Cristo, cumpriria-se as 69 semanas. Restando, portanto, uma semana. Mas como os judeus eles rejeitaram a Cristo, Deus buscou um novo povo para ele. Não tem alargado os judeus, mas ele parou de tratar com os judeus e veio a dispensação da graça que nós estamos vivendo nesse momento, que é uma separação entre o final da 60ª semana e o início da 70ª. Então Deus hoje trata com a igreja. A partir do momento que a igreja for retirada da terra, que ela for arrebatada, nós teremos então o início da 70ª semana, que é uma semana também destinada ao povo judeu. Porque a promessa, o que o anjo falou, era para o povo judeu e Jerusalém. Então a igreja não se encaixa nisso. Então, irmãos, nós temos hoje a dispensação da graça, onde o povo judeu é colocado de lado, como está escrito em Lucas, capítulo 19, 41 ao 44, e vem então a seguir um tratamento diretamente com eles da 70ª semana. Mas o que nós teremos nessa semana? Nós teremos algo inusitado. O mundo vai estar num caos tremendo. Os povos não vão mais se entender. Os governos vão estar todos em crise. A dificuldade financeira, a dificuldade no mundo, a dificuldade no Oriente Médio vai ser terrível. E então surgirá
uma pessoa, segundo Daniel, um judeu, que vai trazer uma paz por 3 anos e meio. Mas é uma paz entre aspas, porque na verdade o projeto desse governo, dessa pessoa, é tenebroso. E a igreja não vai estar mais na terra. O Espírito Santo não vai estar mais aqui. E durante esses 3 anos e meio, Deus não vai largar o povo abandonado. Ele vai mandar 2 pessoas. As 2 testemunhas descritas no livro de Apocalipse. Então essas testemunhas, elas vão estar profetizando, falando, alertando o povo das consequências que hão de vir. Então aquele povo remanescente que está na terra nessa época, eles vão ser instruídos para uma possível salvação. Esse homem, que todo mundo conhece como Anticristo, ele fará um concerto com as nações e com Israel. Ele será aceito pelos judeus. Será aceito como um verdadeiro Deus, porque trouxe paz para o mundo. Então, nesses 3 primeiros anos e meio, nós, os cristãos que foram salvos, não estaremos mais aqui. Já fomos arrebatados. Porque a palavra nos diz que nós seremos livres da ira de Deus. Portanto, esse período não é para os salvos. E a palavra é clara. Deus diz: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, uma pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E as águas cobrirão o esconderijo. A mentira cairá por terra. Um concerto surgirá e a morte se anulará. E a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimido por ele. São palavras, irmãos, escritas por Isaías. Lá no capítulo 28, do versículo 14 ao 18. Então não sou eu que estou falando, é a Bíblia que apresenta para nós o que acontecerá no final. Então
A igreja não vai estar mais aí, como eu falei, mas essas duas testemunhas vão estar. E durante 1260 dias, os 3 anos e meio, ela vai estar presente. Vai estar testemunhando. E como eu disse, essa é a semana final do governo humano sobre a Terra. Nesse período, esses 3 anos e meio, o Templo de Jerusalém será inaugurado. O terceiro templo da história vai ser inaugurado. E essas duas testemunhas que estarão aqui profetizando e falando, elas representam Moisés, que teve morte, que conheceu a morte natural, não espiritual, e Enoque, que conheceu o arrebatamento, porque ele também foi arrebatado. No final desses 3 anos e meio, eles serão mortos e seus corpos ficarão jogados na rua até que Deus os arrebata para o céu e eles sobem para o céu. Então, essas testemunhas, elas são levadas para o céu na metade da tribulação. Com certeza o templo já vai estar inaugurado, já foi reconstruído e se tornará o centro de adoração para todos os povos da época. Sabe, irmãos, lá o Ezequiel, o profeta Ezequiel, lá no capítulo 40 ao 48, ele prevê a construção desse terceiro templo antes da vinda de Cristo Jesus. Então ele prevê essa vinda. E esse projeto, se você analisar, já está sendo elaborado na Terra para a construção desse terceiro templo. E assim, irmãos, vai terminar a primeira parte da grande tribulação e começará a segunda parte da tribulação, que nós veremos no próximo capítulo, na próxima aula, no nosso próximo estudo. Fique com Deus, que Deus vos abençoe. Amém.